Se Jesus é o Filho de Deus, por que ele se chama de o Filho do Homem? Quer saber o significado desse título? Então fica aqui comigo até o final. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você não entende algumas passagens da Bíblia, esse é o canal. Já se inscreve para você não perder mais nenhum estudo bíblico, combinado? Me segue lá nas outras redes sociais e conheça o Desenhando a Bíblia Kids. Bom vídeo! O termo Filho do Homem é encontrado várias vezes já no Antigo Testamento, e a sua interpretação correta varia conforme o contexto em que é utilizado. Por isso, eu sempre falo aqui no canal sobre a importância do contexto do texto. O termo aparece pela primeira vez na Bíblia no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, onde é dito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nesse contexto, a expressão Filho do Homem é usada para contrastar a natureza humana, sujeita a mudanças e falhas, com a natureza divina de Deus, que é constante e fiel. A expressão também aparece em Jó 16, 25 e 35, Salmos 8, 80, 144 e Isaías 51 e também 56. Em todos esses casos, o termo significa filho de Adão, ou seja, é usado em um sentido genérico referindo-se à humanidade. Ele destaca a fragilidade, a mortalidade ou a pequenez do homem em comparação com Deus. Nessa mesma linha de interpretação, o profeta Ezequiel é frequentemente chamado de Filho do Homem. Quando o Filho do Homem é usado para se referir a Jesus, o termo carrega um significado muito mais profundo. Para compreender seu sentido real, é necessário consultar o livro de Daniel. É nesse livro que se descobre a origem e o significado pleno do título messiânico Filho do Homem atribuído a Jesus. No livro de Daniel, capítulo 7, o profeta relata suas visões noturnas. Ele descreve: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Vamos entender melhor essa passagem de Daniel. Daniel 7 apresenta a primeira das visões apocalípticas do livro. Antes disso, nos capítulos de 1 a 6, Daniel é retratado como um judeu exemplar na corte estrangeira. Especificamente no nosso texto de Daniel, ele vê 4 bestas que representam 4 reinos terrenos. Após essas visões, Daniel vê um como o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Este é o ponto crucial da visão e marca uma transição significativa. Diferente das bestas que representam reinos terrenos e poderes opressores, o Filho do Homem simboliza um reino divino e eterno. O Filho do Homem é um simples ser humano que recebe a autoridade, glória e poder soberano de Deus, o Ancião de Dias. Isso contrasta com a natureza temporária e frequentemente destrutiva dos impérios terrenos. E isso nos traz um significado teológico e escatológico. Primeiro, a esperança messiânica. Para muitos intérpretes judeus e cristãos, essa passagem é vista como uma profecia messiânica. E em segundo, o reino de Deus. A visão aponta para o estabelecimento de um reino divino que substituirá todos os reinos terrenos, caracterizado pela justiça, eternidade e domínio universal. Jesus, em Mateus 26, 64, onde estava sendo interrogado antes da sua condenação, faz uma declaração impressionante afirmando: Tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. O Filho do Homem e vindo sobre as nuvens do céu tem origem no texto de Daniel que eu citei anteriormente. Entre uma expressão e outra, Jesus acrescenta a expressão assentado à destra do poderoso, que é referência ao Salmo 110, 1. O que levou o sacerdote a rasgar suas vestes e a anunciar que Jesus havia blasfemado foi a expressão Filho do Homem, e não a alegação de que ele era alguma espécie de Messias. Afinal, alegar ser o Messias não era um ato digno de pena de morte. Se fosse assim, os judeus jamais poderiam receber o Messias. Em algum momento, o Messias teria que se manifestar. Mas, para a maioria dos líderes judeus, afirmar ser o exaltado celestial Filho do Homem, alguém que é Senhor e está ao lado de Deus no céu, era algo que ultrapassava os limites permitidos aos seres humanos mortais.
Assim, o Sinédrio condenou Jesus à morte. Todo esse contexto e similaridade entre essas duas passagens deixa claro que a expressão Filho do Homem refere-se à mesma entidade que em Daniel. Claramente, Jesus usa o título Filho do Homem de maneira diferente das demais passagens usadas para designar um homem comum, e sim como uma peça central na escatologia judaica e cristã, oferecendo uma visão de esperança e redenção em meio a períodos de opressão e incerteza. Essa visão do Filho do Homem serve como uma promessa de que o poder divino finalmente prevalecerá sobre as forças terrenas. Daniel prossegue em seu relato afirmando que foi concedido ao Filho do Homem domínio e glória e o reino. Todos os povos, nações e línguas o servirão. Seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino nunca será destruído. Apenas uma figura se encaixa precisamente nessa descrição: Jesus Cristo, o Filho do Homem. Este entendimento foi claramente captado por Estevão durante o seu martírio, quando declarou: "Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus." Jesus usou esse título para se referir a si mesmo nos evangelhos em um contexto de ocupação romana na Judéia. Este uso ocorre em um período da expectativa messiânica entre os judeus, onde eles aguardavam um libertador da opressão romana. O termo Filho do Homem é usado mais de 80 vezes no Novo Testamento. Cada vez que Jesus usa essa frase, ele quer dizer algo diferente, e isso precisa ser entendido cada vez que aparece. Vejamos alguns de seus significados. Primeiro, a humanidade e humildade. Jesus, vivendo como judeu na Galileia e na Judéia, enfatiza sua identificação com a humanidade. 2. Sofrimento e redenção. Ele prevê o seu próprio sofrimento e morte em Jerusalém, um centro religioso e político sob a ocupação e opressão romana. 3. Autoridade e divindade. Jesus desafia as noções contemporâneas de autoridade e messianismo, especialmente em confrontos com líderes religiosos em Jerusalém. O Novo Testamento nos ensina que a Jesus foi dado todo o poder e autoridade. 4. O contexto messiânico. Ao associar-se com o Filho do Homem de Daniel, Jesus se posiciona como cumprimento messiânico esperado, conectando as esperanças judaicas de um reino divino à sua pessoa e missão. No contexto de uma Judéia sob tensão política e espiritual, as referências de Jesus à sua vinda futura como Filho do Homem alimentam a esperança de libertação e justiça final. Esse termo nos auxilia no estudo de doutrinas. A identificação de Jesus como Filho do Homem de Daniel no contexto histórico judaico-romano fornece uma base para entender sua natureza humana e divina simultaneamente, estudada na doutrina da Cristologia, já que o termo é usado em ambos os sentidos. Na doutrina da salvação e redenção, essa autoidentificação está profundamente enraizada no contexto da missão redentora de Jesus, influenciada pelas expectativas messiânicas judaicas e a realidade da opressão romana. Enfim, o termo Filho do Homem empregado por Jesus no contexto histórico da Judéia do primeiro século carrega significados de humanidade, sofrimento, autoridade divina e esperança escatológica. Ele liga as profecias e as esperanças do Antigo Testamento à sua realização em Cristo, refletindo a complexidade do ambiente histórico e religioso em que Jesus viveu e ensinou. Se você precisa de um vídeo institucional didático ou até comercial, entre em contato comigo através do e-mail, que também é o Pix do canal, desenhandoabibliabr@gmail.com. Não deixe de compartilhar esse estudo com alguém. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!